Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Eu estou com um pedido de oração aqui. Eu vou orar depois pela Kate. Alguém me lembra depois para mim não esquecer, tá bom? João capítulo 15. Eu vou até ler numa linguagem diferente, uma linguagem transformadora, nova versão transformadora, que é bem mais clara, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim dá fruto, que não dá fruto ele corta, e todo ramo que dá fruto ele poda para que produza mais fruto ainda. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu vos lhe dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso vos lhe será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como meu Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois lhe disse tudo o que o meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Eu li do versículo 1 ao versículo 17. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Você percebeu uma coisa nesse texto que nós lemos? A palavra que mais sobressai aqui: permaneçam, permaneçam, permanecerão, permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem, ele está sempre convidando, irmão, mais de 12 vezes é falado permaneçam aqui. A palavra que sobressai nesse texto é permaneçam. Então, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu chamaria de frutos permanentes. Frutos que permanecem, amém? E às vezes nós podemos tentar interpretar a Bíblia a partir da nossa vida, quando é a nossa vida que tem que ser discernida a partir da Bíblia. Às vezes a gente vai na Bíblia procurar alguma coisa, para às vezes até explicar a nossa forma de vida. Irmão, eu vou te dar um conselho: não vai na Bíblia para tirar nada dela, vai na Bíblia para ela tirar de você. Para ela tirar de você, tirar exageros, tirar coisas que não fazem sentido. E eu falei isso aqui ontem para os pastores. Eu disse: olha, sabe quando a sua vida influencia a vida dos outros? Quando ela não for mais sua.
Quando a sua vida não for mais sua, é que ela vai influenciar a vida dos outros. Porque quando você tenta influenciar a vida dos outros, sendo a sua vida sua, é bem provável que você vai tentar conduzir as pessoas, e isso até inconscientemente. Você vai tentar conduzir as pessoas para fazer o que você quer. E muitas vezes o que você quer não é o que Deus tem determinado nas Escrituras para as pessoas. Porque às vezes Deus quer uma coisa sua, mas não quer do outro. Nem todo mundo precisa se libertar das mesmas mazelas. Nem todo mundo tem as mesmas mazelas. Nós somos diferentes um do outro, né? Então qual é o trabalho das Escrituras? É apontar o caminho. Agora, se nós já apontamos o caminho, né? E eu quero ser bem sucinto aqui, porque um culto de domingo à noite numa igreja, pelo menos 80% das pessoas que estão sentadas aqui assistindo pela internet, eu creio que já conhecem Jesus, já conhecem alguma coisa das Escrituras, não é? Ainda que a gente tenha salvação todos os domingos, mas tem sempre um grupo que já conhece Jesus. Então o meu trabalho aqui já não é só apontar o caminho, é trazer um fundamento. Nós já passamos tempo apontando a rota. Por exemplo, ontem eu estava com pastores aqui, nesse mesmo lugar, no mesmo templo. Essa igreja estava lotada de pastor, tinha mais pastor do que crente. E a palavra ontem não era para salvar, ainda que alguns pastores precisavam de salvação. Mas a palavra de ontem não era para salvar, era para fundamentar o que estamos fazendo. Então nós já passamos tempo apontando a rota. E agora, pastor, agora, irmão, chegou a hora de nós, os cristãos, os pseudos cristãos, parar esse avião no hangar, fazer os reparos necessários, reabastecer, para poder alçar voos maiores. Você está me entendendo? É muito importante isso. Então nós temos hoje tendo que ensinar a igreja a viver no mundo, antes de se encontrar com o Senhor, quando isso deveria ser uma coisa prática, não é? Uma coisa fácil, porque desde a fundação da igreja, desde de Cristo, desde Abraão, o povo de Deus sempre teve que aprender a viver no meio de uma movimentação, e a gente tem que tomar conta, porque a tarefa que parece que a gente não quer aprender a viver no meio das dificuldades, a gente quer se livrar delas, não é? Mas irmãos, pastor, mas é uma luta, é trevas. Irmãos, tem lugar que não tem trevas, tem a ausência de luz. Por que é trevas? Trevas é a ausência de luz, porque o mundo era sem forma e vazio, até que Deus disse haja, e houve luz, não é? Houve luz no primeiro dia, diz a Bíblia, mas o sol ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Então eu quero entender que não é o sol que ilumina o dia, é a palavra de Deus. Porque Deus disse haja luz e houve luz no primeiro dia, mas o sol ele só fez no quarto dia. Então o senhor quer me dizer que não é o sol que ilumina o dia? Eu quero dizer, o que ilumina o seu dia é a palavra. O sol ele fez para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas o sol, por isso que a Bíblia diz que a fadiga está naquele que anda debaixo do sol, mas aquele que anda debaixo da luz não tem fadiga, irmãos, porque ele está esperando, ele tem esperança naquilo que ele acredita. Amém? Então diga para alguém que está do seu lado, você nasceu para influenciar uma sociedade. Irmão, eu escrevi algumas coisas aqui, espero ler direitinho, espero que faça sentido para a gente. Nesta sociedade de rápida transformação, porque é uma rápida transformação, né? E parece que essa sociedade ficou estranho para a vida cristã. E ao contrário, a vida cristã também ficou estranho para essa sociedade de rápida transformação. E é por isso, essa estranheza entre a igreja e a sociedade, a gente vai criando o quê? A gente vai criando uma atitude defensiva. Irmãos, nós cristãos temos que aprender de modo responsável a interagir com a sociedade, influenciando como?
de um modo firme e fiel. Diga comigo, firme e fiel. Você nasceu para influenciar uma sociedade. Não foi para arriscar ela da sua vida. Você vai trabalhar, você trabalha com gente. Você estuda com pessoas. Até porque você é um ser psicológico, sociológico e biológico. E também um ser espiritual. Você é um ser sociológico. E é a ideia de Deus. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína. Você não foi feito para andar enclausurado, sozinho. Você foi feito para viver com pessoas. Mas só que a gente vai criando uma atitude defensiva, porque a gente tem medo de ser influenciado pela sociedade de transformação rápida. Aí a gente é melhor fechar a porta. Quem já ouviu na igreja, há anos atrás, né, a igreja tem que se afastar do mundo. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Você tem que estar no meio do mundo. Amanhã você vai trabalhar. Tem pessoas lá que vão falar palavrão perto de você, não vão? Já lembrou da pessoa na hora aqui, ó. Amém? Você vai trabalhar, você vai estudar. Você vai lidar com pessoas que comungam com outras religiões, com outros deuses. Você vai lidar com ateus, você vai lidar com pessoas idólatras. Você vai lidar com pessoas que não comungam do seu Deus. E como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você vai pedir a conta do emprego? Porque você tem que se afastar do mundo. Irmãos, nós temos que aprender de modo responsável a interagir com a sociedade, influenciando-a de modo firme e fiel a viver o Evangelho de Cristo. Porque hoje nós vivemos no império do quê? No império da tolerância, tem que tolerar tudo. Parece que quando você não tolera uma coisa, você está discriminando. Não, irmãos, quem falou que eu tenho que tolerar tudo? Porque se eu for tolerante com tudo, eu vou ter que ser tolerante até com aquilo que é intolerável. Eu amo um pedófilo, mas eu abomino a pedofilia. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu amo a prostituta, mas eu abomino a prostituição. Não, você tem que ser tolerante. Não sou tolerante com aquilo que é vil. Você não pode ser tolerante com aquilo que é vil. Não confunda amor com tolerância, mas tem que respeitar. Ame a pessoa, respeite ela, mas não o que ela faz. Porque o império da tolerância hoje, quando você não tolera alguma coisa, você está discriminando. Não, irmãos, o meu amor todo mundo tem, mas o meu respeito tem quem pratica coisas virtuosas, não vil. O meu respeito tem quem pratica coisas virtuosas, que edificam, não coisas vias. Não, tem que respeitar o assassino, ele está matando, né? Não, irmãos. Como é que você vai fazer? E um relativismo moral, como é que você vai fazer? Você vai ter que tolerar a imoralidade? Você vai tolerar a imoralidade? Não, irmãos, você não tolera a imoralidade. Você ama o imoral, mas a imoralidade que ele pratica é intolerável. Você está me entendendo? Não, você não está me entendendo, você não deu amém. Você está me entendendo? Não tenha medo. Mas tem que respeitar. Respeitar a pessoa é uma coisa, irmão. Amar ela é uma coisa. Concordar com o que ela faz é totalmente coisas diferentes. Entenda o que eu estou te dizendo, por favor. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Você está me entendendo mesmo? Você não tem que respeitar tudo. Você não tem que respeitar aquilo que é vil, aquilo que não é virtuoso. Por isso, muitas pessoas que seguem o cristianismo, muitas vezes não estão seguindo a Cristo. Estão seguindo o cristianismo. Porque, infelizmente, grande parte do cristianismo tolera tudo. Mas Cristo não tolera. Cristo não tolera a imoralidade, irmãos. Essa sociedade de rumo ao secularismo, no momento que a sociedade está arrumando para um secularismo pós-cristão, nunca foi tão importante que você, cristão,
conhecesse bem o evangelho do amor, porque você vai ter que continuar amando em lágrimas e dizer: eu não concordo com o que você faz. Então você é intolerante? Sou. Com o que você faz eu sou intolerante, mas eu amo você, você tem o meu amor. Porque não é a minha tolerância que te salva, é o seu arrependimento. Você está me entendendo, querido? E o que é que você faz? Não tolero. Eu não tolero. Porque daqui a pouco você vai ter que tolerar coisas que são intolerantes. Mas a lei, irmãos, a lei de Deus não é legal, a lei de Deus é moral. Tem muita coisa que vai para a lei e vai ser legal. E eu quero ver. É forte. E eu quero ver quando a lei bater aqui e dizer: você tem que casar 2 homens. Eu digo: eu não caso. Então você vai preso. É sobre isso que eu estou falando para você. É essa tolerância. E não olha para mim assim assustado, não. Estamos chegando a um tempo de afinar o corte. Você está me entendendo? Mas então a sua igreja não tolera? Não tolera! Mas eu amo. O meu amor você tem. Vou te amar até o fim. Estou com você no arrependimento até o fim. No pecado não. No pecado não, mas no arrependimento eu estou. Eu te levo para dentro da minha casa, como eu já fiz com muitos homens, muitos casais, que eu levei para dentro da minha casa. Eu e Iraci cuidamos. Tem o nosso amor. Está arrependido? Quer mudar de vida? Quero. Posso te ajudar? Pode. Você tem o meu amor e tem. Mas os outros vão falar, os outros que se danem. Mas vão falar que você concorda. Não, é porque eu estou ajudando alguém. As pessoas acham que a gente concorda com o que foi feito. Não, irmãos, a gente ajuda todo mundo que bater na porta. Amém? Ninguém que pediu misericórdia para Jesus não foi alcançado. Todo mundo que bateu na porta, Jesus estendeu a mão. Então qual é o meu trabalho? O teu trabalho é gerar arrependimento nas pessoas. Como? Pelo amor que você vai liberar a elas. Amém? Libera amor, irmãos. Mas o cara é um miserável, ama ele. Mas ele é um miserável, pastor, esse ama ele. Vai que eu congregava aqui no centro evangelístico, eu era pastor com o bispo Samuel ali. Eu fazia a tarde da bênção. Quem já foi na tarde da bênção lá numa terça-feira? Tem alguém? Era bom, não era, gente? Tarde da bênção. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quem lembra disso? Meu Deus, era bom demais. Aí tinha uma mãe, ela ia toda terça-feira com a foto do menino dela. Então eu chamava: quem veio orar pela sua família? Ela vinha com a foto, botava a foto assim. Aí um dia eu chamei ela e disse: querida, é seu filho? Ela disse: é, pastor, está preso. Não vale nada esse menino, pastor. Eu digo: é seu filho? Ela disse: é, eu tenho 3 filhos, 2 é uma benção, mas esse aqui, pastor, isso incomoda. Eu já até orei para Deus levar. Eu disse: ele já aceitou Jesus? Ela disse: vai querer Jesus, um bicho desse? E eu disse: a senhora já aceitou? Ela disse: não, é o meu filho que eu venho buscar por ele. Eu digo: a senhora vem buscar por ele? É. Aí ela vinha toda terça-feira de tarde com a foto do filho. Um dia ela aceitou Jesus. E ela está lá, eu chamava: você que trouxe algum material, um lenço, uma coisa, levante. Ela levantava e orava. Aí um dia veio com ela o filho bom, aquele que era uma bênção. Veio ele, a esposa, uma criança de colo. E na terça-feira ela veio para frente. E a foto do vagabundo lá na mão dela. E o vagabundo lá na cadeia. E o filho bom aceitou Jesus também. O filho bom aceitou Jesus. Meu Deus. Aí passou umas 3 terça-feiras, veio o outro filho, o outro que era bom também. Solteiro, não é? Estava sozinho, devia ser solteiro. Aí perguntei quem quer aceitar Jesus. Ele veio para frente, veio a ela, veio o outro filho bom com o filho no colo, a esposa, e ela com foto do vagabundo na mão. Irmão, daqui a pouco eu olhava a família toda convertida. Todo mundo aceitou Jesus. Aí um dia o Espírito Santo falou assim: você viu o que eu faço, meu filho? Aquele vagabundo está lá na cadeia.
Eu usei ele para salvar a família inteira, você está entendendo? Ele nem começou a pregar ainda, já ganhou a família inteira para Jesus. Por isso, não despreze as pessoas. Quando eu falo para você não tolerar, não é para tolerar as pessoas, estou dizendo para não tolerar a imoralidade, tolerar as coisas, irmãos, que as pessoas cometem. Mas as pessoas você tem que amar, você tem que aprender a separar as pessoas das suas atitudes. Por isso que Jesus era considerado amigo de pecadores. Então a sociedade que está em rumo ao secularismo, no momento que a sociedade ruma a esse secularismo pós-cristão, nunca foi tão importante que a gente conhecesse bem o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho, irmão, antes de ser teórico, ele é prático. É um Evangelho prático de amor, nunca foi tão importante. Se eu não conhecer o Evangelho genuíno, eu nunca saberei como aplicá-lo de forma eficiente para tocar as pessoas. Porque o Evangelho genuíno, ele não observa só o óbvio, ele aprecia o invisível, ele consegue ver luz no meio das trevas. Era isso que Jesus via nas pessoas. Jesus via luz no meio das trevas daquelas pessoas. Jesus amava as pessoas porque ele via luz em meio às trevas. Você está me entendendo? Foi claro? Você não pode tolerar a imoralidade, mas você precisa amar a pessoa que pratica ela. Entenda isso, querido. Porque permanecer em Cristo não é permanecer sentado na igreja todo domingo, de uma forma automática, dizimar, ofertar, vir no culto, levantar a mão quando o pastor pede, bater palma, participar de um PG, de um ministério, está tudo bem, obrigado. Sua vida está muito boa, obrigado. Mas eu vou te falar uma coisa séria: se você não experimentar o prazer de ganhar almas para Cristo, o prazer de Deus fluir através da sua vida, meu irmão, eu vou te falar. Diga comigo: sucesso, fidelidade, fruto. Irmão, são 3 palavrinhas que Deus tem ministrado comigo nesses dias: sucesso, fidelidade e fruto. Agora eu queria falar um pouquinho desses extremos, porque tem sucesso, tem pessoas que têm sucesso, mas elas não são fiéis. Ela tem sucesso, pessoas que preferem ter sucesso do que ser útil. Quantas pessoas você conhece que têm sucesso, mas não são úteis? Não são úteis nem para aquilo que elas têm. Não são úteis para a sua casa, para a sua família. O individualismo, né? O individualismo expressivo nesses dias, nessa cultura moderna. Irmão, todo mundo tem que se dar bem na vida. A linguagem é: todo mundo tem que levar vantagem. E isso tem corroído a lealdade. As pessoas estão perdendo a lealdade de ser fiéis e leais a outras pessoas, ser leais à instituição e também à comunidade. Eu sou do tempo que a mãe ensinava, a gente passava perto de um policial, a gente tinha medo, não é? A gente tinha medo. Quem já teve medo do velho do saco, que ia passar na rua? Tu tinha medo, Josi? Do velho do saco que vai passar na rua, que pega a criança que fala palavrão. Quem já cantou cuidado, cacuca te pega? Hã? Faz tempo. Isso não é do meu tempo, é do tempo dos irmãos aqui, do Jackson. 73, eu tinha 6 anos. Eu sou de 67. Tem um monte aqui de 60, 67. Então, querido, ter sucesso sem fidelidade não é legal. Por quê? Por sucesso sem fidelidade tem prazo de validade. Pode escrever isso: sucesso sem fidelidade tem prazo de validade e não vai permanecer, quando a ideia é permanecer em Cristo. Então hoje o individualismo está tornando as pessoas consumidoras espirituais, que tem que levar vantagem,
que pessoas que vão até a igreja, mas só vão se a mensagem for cativante e atraente. Um positivismo de púlpito terrível, que o culto virou antropocêntrico, é isso? Antropocêntrico, onde o homem é o centro das coisas, não é mais Cristo. O homem é o centro da bênção, e se duvidar não precisa nem de Cristo para abençoar. O homem nasceu para ser abençoado. Então, pessoas têm dificuldade de se submeter àquilo que não dá sucesso imediato. Irmãos, eu nunca vi, e Deus me livre falar mal da geração, eu acredito nela, eu tenho filhos adolescentes, filhos jovens casais, tenho netos, e eu acredito muito nessa geração. Mas o perigo que rodeia essa geração é que ela tem dificuldade de submeter aquilo que não dá sucesso imediato. Por isso hoje nós temos igrejas grandes e carentes, igrejas cheias de gente vazias, que buscam para si mesmo a sua vitória, que o culto da vitória é maior que o culto da oração, que parece que a gente perdeu as promessas de vista, a gente não se alegra mais. Você viu? A gente cantou um pouquinho glorificando a Jesus, falando de aleluia. Você já levantou da cadeira, já ficou assustado e já queria correr. Irmão, olha, você não precisa mais de uma manivela para tirar você do lugar que você estacionou. Não durma em cima da espada, meu irmão. Essa guerra e essas lutas que vocês estão passando é para você criar músculos espirituais, para você guardar a sua casa, defender a sua casa. Ai, pastor, mas os meus filhos estão uma luta. Irmão, eu já passei luta com filho também. Eu tenho 3 filhos casados, eu passei luta com meus filhos também. Dificuldades, estavam crescendo, o mundo é convidativo, eu tinha que sentar com eles e conversar, eu tinha que levar e buscar, eu tinha que brigar, eu tinha que discutir, e a Iracídia puxava da espada e dizia: ó, o diabo! A Bruna fala até hoje, ela disse: a mãe, a gente tinha medo até de fazer alguma coisa, que a gente já pensava na mãe falando que o diabo ia... Eu já era mais querido. E hoje está aí, estão tudo trabalhando, servindo a Deus, casados, bem casados, com filhos. Então essa luta não define quem você é, não define o que a tua casa é. Você está passando por dificuldade, ei, irmão, vai para a guerra. Vai para a guerra, celebra a sua família, celebra a sua casa. Mas por favor, viva um evangelho genuíno. Não viva o evangelho que você vai ter vitória. Irmão, essa coisa que você vai emagrecer sem parar de comer é fake. Tenha dinheiro sem ter crédito, é mentira, irmão. Se você quer emagrecer, você tem que parar de comer, é uma luta. Chocolate é uma luta. E cada vez eles inventam coisas mais gostosas, irmão. Terrível. Terrível. Você vai na casa de crente, eles pensam que o pastor está passando fome em casa. Não, você não faz ideia. Natal, eu ganhei umas 8, 9 cestas, não foi, amor? De Natal, ano passado, não foi? Ano passado. Natal foi ano passado, não foi esse ano ainda, né, amada? Eu fui falar para o irmão que eu gostava de cupuaçu. Toda vez que ele vem em Itajaí, ele traz uma caixa de cupuaçu. Eu não tenho mais aonde colocar a cupuaçu. Eu tenho que comprar um freezer para pôr cupuaçu. E agora ele diz: pastor, estou indo para aí, vou levar bombom de cupuaçu. Eu digo: não! Não! E esse negócio, e na televisão está todo mundo dizendo: você vai emagrecer sem parar de comer. Na internet, e o cara vai lá e compra o curso. Ele quer emagrecer sem parar de comer. Não vai, querido. Amado, não vai. Tá, bebê? Você não vai.
E outra coisa, ter dinheiro sem ter crédito. Como é que você vai ter dinheiro se não paga as contas? É mentira, irmão. A única vez que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, que o S vem antes do T. Sucesso tem que vir com trabalho. Irmão, só tem duas maneiras de você enriquecer. Duas maneiras. É se você nasceu num berço esplêndido, ou se você trabalha pra caramba e economiza e guarda e é honesto. Não, mas eu estou prosperando e enganando todo mundo. Seus filhos vão colher, seus netos vão colher. Você pode estar indo bem agora, mas não esqueça que a tua geração continua. Você vai deixar coisas terríveis para eles. Se você é daquele que enriquece enganando todo mundo, rapaz, é esse asfalto que você está fazendo para os seus filhos andarem depois. Mas se você pisar a planta dos teus pés, Deus te dá por herança. E o lugar que Deus te deu por herança, os seus filhos não precisam lutar por eles, porque você já conquistou. Você já venceu. Permanecer é isso. É você saber que você não está lutando só pela tua geração. Não está lutando só por... Você acorda segunda, vai trabalhar até sábado 8, 9, 10 horas por dia, e pega condução, e pega carro, e pega moto, e vai para lá, e vai para cá, e compra, e paga, é uma luta, e pega daqui, e pega de lá. Você fica, cara, como é que eu faço para prosperar? Daí vem alguém com uma ideia prática. Calma, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sem a presença de Deus você não vai chegar lá. Você precisa estar plantado num lugar. Pessoas têm dificuldade de se submeter àquilo que não dá sucesso imediato. Uma geração, guarda isso, pode escrever. Uma geração que precisa sempre defender o que tem é porque ela não tem nada. Você não precisa estar defendendo o que você tem se está guardado no Senhor. Seu sucesso não pode se tornar a sua prisão. Seu sucesso pode ser o seu maior inimigo se ele crescer mais do que você. Se o seu sucesso cresce mais do que você, você vai trabalhar para ele e não ele para você. Ter sucesso no mundo significa sair-se bem no mundo, mas você vai ter que usar as condições impostas pelo mundo. E você só terá sucesso no mundo se usar as condições impostas pelo mundo. Se você quer usar métodos, programas, técnicas, normas de procedimento, estratégias do mundo para ter sucesso, pode usar, mas por favor não diga que foi Jesus que te ajudou. Porque você não pode usar métodos, estratégias, planos, ideias, procedimentos, programas, técnicas, normas. Você pode usar tudo isso, mas se Jesus te der, ou se Jesus levantar alguém para cuidar disso para você, mas por favor, não diga que foi Jesus que te deu. Outro extremo, pastor. Primeiro é você ter sucesso e não ter fidelidade. O segundo é ter fidelidade sim, mas sucesso não. Eu não quero ter sucesso. O cara é tão fiel que ele acha que não pode ter sucesso. Pegou isso? Ele fez voto de pobreza, franciscano. Ele não pode ter sucesso porque ele tem medo de desviar. Querido, o sucesso não te desvia, ele só vai revelar quem você sempre foi. Porque se você é um homem bom, uma mulher abençoada, se você tiver sucesso, você vai ajudar todo mundo, você vai abençoar muita gente, você vai abençoar pessoas, missionários, você vai reconstruir terras, reconstruir cidades. Então o dinheiro e a fama eles não desviam você, eles só revelam. Amém? Então pega isso. A fidelidade que rejeita o sucesso, ela também não vale. Nessa ênfase, importa que o ministro seja doutrinariamente saudável, de caráter santificado, fiel na pregação, fiel no pastoreio, fiel na empresa, fiel nos negócios. Mas a reação dele é: não, eu não quero sucesso. Eu não quero. Quando ele começa a crescer, ele mesmo faz tudo para derrubar, porque ele tem medo de ir adiante. Por que ele tem medo de ir adiante? Ele está inseguro com o sucesso. Pegou? Sucesso sem fidelidade não presta. Mas fidelidade, não permitir que você também cresça e tenha sucesso. Amém? Toma cuidado com isso. Eu gosto muito eu li um livro do Charles Spurgeon. Ele escreve uma coisa interessante, deixa eu ler aqui para você. Ele diz assim,
Muitos homens bons se destacam por sua enorme paixão e zelo, mas com uma inegável ausência de cérebro. Irmãos que falam sem parar de coisa alguma, que pisoteiam a Bíblia, mas sem nenhum resultado. Vimos que são sinceros, com uma vida de serviço deixado, mas nada resulta esse esforço franciscano que fizeram em voto de pobreza, onde ter sucesso é pecado e desnecessário. Cutuca alguém, diga para a pessoa que está do seu lado: ter sucesso não é pecado. Diga para ela: ter sucesso não é desnecessário. Diga para ela: por isso eu declaro, eu profetizo isso, que você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. Deus vai te abençoar, vai abençoar seus negócios, vai abençoar sua família, vai abençoar seus bens, porque a Bíblia diz, depois você lê Deuteronômio capítulo 8, depois você lê Deuteronômio capítulo 8 inteiro, vai falar muito com você. E o terceiro extremo, o primeiro é ter sucesso e não ser fiel. O segundo é ser fiel demasiado, mas não ter sucesso. E o terceiro, para mim, é o resultado correto: fidelidade mais sucesso é igual a fruto. Quando é que eu dou fruto? Quando eu sou fiel e eu não tenho medo de crescer. Porque se eu tenho medo de crescer, eu vou para dentro do vaso e fico lá e digo: não, eu não quero crescer, eu não quero crescer. Tem irmãos que me conhecem aqui do Promorá, aqui de Itajaí, há muitos anos. Quando a gente começou a igreja aqui, irmãos que conhecem a gente de muitos anos. Quando começamos a igreja aqui, 100, 150 pessoas, a gente fazia tudo. E depois, quando vem a gente bem, ele diz: viu, sabia, cresceu, ficou agora diferente. Não, irmãos, é que esses irmãos não acompanham o processo da gente, não acompanham os frutos da gente, não acompanham a vida da gente. Eles viram a gente num lugar e agora estão vendo no outro, porque entre a origem e o destino tem a rota. Entre a origem e o destino tem uma rota. Você está me entendendo? Amém? A origem e o destino tem uma rota. Se você não se perde na rota, irmão, você vai chegar no destino que Deus estabeleceu para você. Então, o fruto permanente para mim é aquele fruto que ele resulta da fidelidade sem ter medo de sucesso e do sucesso que é fiel. Então eu quero declarar como pastor dessa casa, que muitos de vocês que estão travados, sabe, que trabalha e não prospera, trabalha, está sempre com problema financeiro, trabalha, gasta tudo com enfermidade. Eu quero declarar que Deus te tira desse lugar hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é fiel, e você vai ter sucesso sim, e o teu fruto vai permanecer, e o teu fruto vai glorificar Jesus, amém? Fruto permanente, eu escolhi para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Dá glória para Jesus aí. Outro perigo é quando eu começo a dar fruto. Pegou? A gente está caminhando. Fidelidade mais sucesso é igual a fruto. Sucesso sem fidelidade não compensa. Fidelidade que tem medo de crescer também não compensa. Agora, o outro problema é quando você começa a dar fruto. Um pé de fruta não se alimenta do seu próprio fruto. Um pé de fruta come do seu próprio fruto. Ele dá fruto para quem? Para alguém. E sabe para quem você dá fruto? Para alguém. Tem alguém se alimentando da tua fidelidade? Tem alguém se alimentando do teu sucesso? Você era para estar feliz, você era para dar glória a Deus, e não dizer: só eu que trabalho, só eu. Não, estão se alimentando do seu sucesso, estão se alimentando do seu recurso. Melhor coisa é dar do que receber. Glória a Deus, é você que põe a mesa. Glória a Jesus. Você dá fruto para os outros se alimentarem. Você não precisa dizer para um pé de fruta: não coma. Não coma. Ele não come. Por quê? Um pé de fruta não come do seu próprio fruto. E o processo de quem dá fruto, depois, se você ler, eu não vou ler para a gente ganhar tempo.
Se você ler Números capítulo 17, versículo de 1 a 13, quando a vara de Arão floresce, a Bíblia diz que primeiro ela dá os botões, depois ela floresce e depois ela dá o fruto. Esse é o processo de quem dá fruto que permanece. Entenda, seu fruto são outros que vão se alimentar dele. E se você está dando fruto, sirva a mesa, irmãos. Eu quero declarar isso para a sua vida. Já está dando fruto, abençoa mesmo. Seja bom, seja generoso, deixa todo mundo chegar à mesa. Botões, fala daquilo que é novo. E quando começa a florescer, começa a aparecer o perfume. E quando começa a dar fruto para nutrir, porque só florescer também não adianta. Está florescendo, mas não está dando fruto. Embora hoje tem flores que se comem, mas o bom mesmo é comer o fruto. Porque às vezes, esse dia a gente foi num sushi, e no sushi veio uma flor, e eu fiquei, será que pode comer essa flor? Será que não pode? Aí a moça disse, pode comer, senhor, porque ela é comestível. E quem é que come a flor, irmão? O fruto é mais fácil, você sabe que é para comer, mas a flor não. Então não para na flor, espera que a flor vai virar fruto. Não fica na dúvida. Amém? E Deus falou o quê? Em Números capítulo 17, de 1 a 13, Ele falou para Arão colocar a vara diante dele, porque vai dar, o que está diante de Deus, irmão, vai dar o fruto na estação própria. Você pode estar triste hoje, você pode estar angustiado hoje, talvez hoje não é um bom dia, já acordou assim? Hoje não é um bom dia. Mas talvez seja nesse dia que não é bom, é que você tem que glorificar a Deus, para que o seu fruto permaneça. Você já ouviu e tantas vezes você sabe disso, eu só estou batendo na mesma tecla. É muito fácil glorificar a Deus quando está tudo bem. Só que não é na alma que você vive, querido. Deus te chamou para viver no Espírito. Então a palavra-chave aqui é permanecer. Pode permanecer, está triste, mas permanece. Está arrependido, mas permanece. Está angustiado, mas permanece. Está com medo, mas permanece. Não está confiante, permanece. Permanecer em mim. Permanecer para poder dar fruto. E os frutos permaneçam. Permanecer no meu amor. E sabe o que é permanecer? Deixa eu ler aqui no dicionário para você. Permanecer é aturar sem ser sustentado, ser mantido. Permanecer é estar presente sem ser ausente do lugar. Permanecer é sobreviver, viver e durar. Permanecer é permanecer o mesmo, não mudar. E permanecer ainda é esperar por alguém. Uma das traduções da palavra permanecer no dicionário português é esperar por alguém. Tem alguém aqui esperando por alguém? Tem alguém aqui que está esperando por alguém que falou que viria? E ele diz permaneçam em mim. E se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecer em vós, eu virei para vós outros. Você está esperando Ele? Então diga para alguém, permaneça firme e fiel, permaneça firme e fiel. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Permaneça firme e fiel, permaneça firme e fiel. Aleluia, aleluia. A natureza de quem dá fruto, irmão, a natureza de quem dá fruto é servir. E Jesus secou a figueira porque não tinha folha? Não, porque não tinha fruto. E ela nem precisava dar fruto, porque não era a estação de dar fruto. A Bíblia diz que não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, ela não tinha obrigação de dar figos. Por que ele secou? Porque ela tinha folhas. Porque as folhas anunciavam que tinha figo. Então o meu conselho prático para você é, se não tem fruto,
Fica tranquilo, talvez não é a sua estação ainda. Mas se não tem fruto, não mostra folhas. Ou seja, não mostra uma coisa que você não tem. Não mostra uma coisa que você não tem. Se você não tem, diga: eu não tenho. Ou não sabe, não sei. Talvez não é o seu tempo. Então o que é que eu faço? Permaneça. Espere. Mas vou ficar aqui sem fazer nada? Não, celebra quem já está dando fruto. Aplaude quem já está dando fruto. Não critique, não bate, não fale mal. Não procure defeito em quem já está dando fruto. Se você não está dando fruto ainda, diz: Senhor, eu não estou dando, não chegou a minha estação ainda. Eu vou dar o fruto na estação própria. Mas o meu irmão já está dando fruto. E eu, Senhor, eu reconheço que ele é teu. Ele é teu filho e ele já está dando fruto. Tua casa está passando por luta, talvez do vizinho não está. Celebra a casa dele. Até chegar o tempo da nuvem pousar sobre a sua casa e o maná cair sobre ela, irmãos. Permaneça. Não está dando certo ainda, celebre quem já está dando certo. Não critique, porque tem gente que não deu certo ainda. Ele fica batendo em tudo. Fala mal do pecado dos outros, não alivia os seus. Fala mal da vida dos outros, não vai mudar a sua. Cuidado com o lachon hará, a língua maledicente. Cuidado. A língua maledicente não tem coisa. Irmãos, talvez esse seja um dos maiores pecados para Deus. Ainda que o pecado não tem tamanho e não tem 01, 02, 03, mas a língua maledicente, irmãos, dificilmente Deus prospera alguém com a língua maledicente. Dificilmente alguém que só vê defeito em todo mundo vai prosperar na vida, vai ter alguma coisa na vida. Porque se já não tem nada, fala mal de todo mundo, quando tiver, ninguém suporta, irmão. Amém? Então, se não dá fruto, não está servindo ninguém. A diferença do primeiro Adão e do segundo Adão, ou que é o primeiro, Jesus, é que o primeiro Adão foi na figueira buscar folha para tampar a sua vergonha. O fruto não é para tampar a sua vergonha. O primeiro Adão foi na figueira para tampar a sua nudez. O segundo Adão não tinha nada para esconder. Por isso que quando ele chegou lá só tinha folha, ele secou aquela figueira. Fica tranquilo, não está dando fruto, fica sequinho aí. Mas se você permitir Deus tirar você do vaso e colocar junto aos ribeiros da água, você vai dar fruto na estação própria, irmão. Até as suas folhas vão servir de remédio. Até as suas folhas, elas não caem. Vai ser maravilhoso. Amém? Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Para quem Deus aceita? De quem você acha que Deus ouve as orações, Jackson? De quem permanece. Ele disse: se vós permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você pedir para eu mudar a sua vida se você não permanece em nada que eu te dou. Você precisa permanecer naquilo que Deus tem para você. Permanecer, o propósito é dar fruto e não só resultado. Não, mas eu estou dando resultado, irmão. Tem gente que está dando resultado e vai para o inferno, porque não é o resultado que Deus busca, é fruto. E se você não está dando fruto, não tente acelerar o resultado. Espere, o fruto virá. Vai dar, irmão. Amém? Vai dar fruto. Quando começar a aparecer os primeiros botões, quando começar a aparecer as primeiras flores, não tente arrancar tudo. Espere, irmão, aguarda mais. Amém? Mas a nuvem é o tamanho da mão de um homem. Não interessa o tamanho da nuvem, interessa quem colocou ela ali. Se ela está vindo, deixa ela aumentar de tamanho. Mas ela é pequena, não interessa se ela é pequena. Aleluia, espera, vai dar fruto. Fruto é o resultado permanente e não momentâneo. Fruto é que os outros vão ver em você. E sabe quando é que você começa a dar fruto? Quando você começa a dar fruto, as pessoas vão desfrutar de você. Elas vão desfrutar. E não o que só você desfruta, elas vão começar a desfrutar. Todo mundo vai querer
desfrutar daquilo que você está fazendo. O que nutre o corpo de Cristo é os frutos que estão nos ramos, que estão ligados à videira. Produzir frutos glorifica o Pai e te torna um discípulo dele. Ele disse: vós sois meus discípulos, sois meus amigos. Discípulos produzem frutos de amor. Dar muito fruto é o nosso chamado. Se não damos fruto, nosso ensino é ineficaz. E quando evangelizamos, não temos conversão. Nós temos conversão, pastor Buracava, quando nós estamos dando fruto. E quando nós damos fruto, quando nós vamos pregar para alguém, as pessoas começam a se converter, porque elas desfrutam do fruto que você carrega, meu irmão. Essa é uma mensagem para cristão, para crente, que entende que fruto não é só monetário. Aleluia. O selo da sua vida é dar fruto. E agora perceba, ele não diz frutos, não está no plural, está no singular. É fruto. É fruto. É um fruto. Amém? Deus mandou espiar a terra, não mandou? O que é que eles trouxeram da terra? Eles trouxeram um cacho de uva. Eles trouxeram fruto. O relato que eles trouxeram foi qual? Depois você lê Números capítulo 13. Eles trouxeram da terra. O relato que eles trouxeram foi que a terra estava ocupada, tinha gigante, mas tinha fruto. E eles trouxeram fruto, eles não trouxeram um gigante, mas eles preferiram focar no gigante do que focar no fruto. Eram 2 homens para carregar um cacho de uva. Tira teus olhos do gigante e foca os teus olhos no fruto que você está carregando. E quando eles revelaram o fato, o coração da nação foi revelado. Quando eles disseram: a terra é gigante, nós somos que nem gafanhoto, mas trouxeram um cacho de uva, 2 homens carregando. Aí eles começaram a olhar um para o outro e dizer: nós somos gafanhoto, nós somos gafanhoto. E ali o coração da nação foi revelado. Eles trouxeram os frutos da terra e disseram: a terra mana leite e mel. Irmãos, eles tinham a promessa que a terra lhe pertencia. Eles tinham a promessa que a terra era boa. Eles tinham a promessa que a terra era uma bênção, mas que exigiria deles o quê? Um esforço necessário para eles possuírem aquilo que já era deles. E era por esse esforço que eles não queriam labutar. Meu irmão, o maná não vai cair do céu. A terra é boa, a promessa é sua, e ninguém pode mudar isso e roubar ela de você. Mas tem um esforço que você vai precisar fazer. Eu tenho uma frase que carrego comigo há muitos anos: Deus dá reforço aonde tem esforço. Se não tiver esforço, não vai, irmãos. Você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida, tem que ter esforço. Você tem que ser fora da curva, você tem que andar acima da média. E como é que eu ando acima da média? Acreditando mais do que todos. E se acredito mais do que todos, certamente eu vou me esforçar mais do que todos. Muitos vão provar para mim que não é necessário, não precisa fazer isso, mas Deus me diz: faça isso, e você vai andar numa medida diferente. Essa terra exigia dele um esforço que eles não estavam esperando. Eles não estavam dispostos a pagar este preço. Então nós passamos tanto tempo no deserto, dependendo e recebendo do Senhor, que quando chega a hora que nós temos que dar um esforço para pegar o que é nosso, a gente não sabe. A gente está tão acostumado com o evangelho do me dá, me dá. Quem vem buscar sua vitória, quem vem buscar sua bênção, vem aqui que Deus vai te dar abençoado, vai te dar uma bênção. Não, irmão, tudo isso é verdade, mas a gente vai acostumando tanto com o evangelho que massageia as nossas vontades e desejos, que quando eu tenho que fazer um esforço, quando um pastor diz: quem vai jejuar essa semana por isso? Quem vai avançar? Quem vai pegar aquilo que é seu? Irmão, é seu, mas você precisa se esforçar. Cutuque alguém e diga: fique focado no fruto. E sabe o que é que uma geração com uma mentalidade atrofiada, veja bem,
Abraão, quando chegou na terra, tinha o que na terra? Tinha o quê? Fome. O que é que Abraão fez? Fugiu. Agora não tem fome, tem o quê? Fruto. De novo eles fugiram. A minha pergunta é: o problema estava na terra? Não. Quando tinha fome, eles fugiram. Agora tem fruto, eles fugiram de novo. Fique focado no fruto. Eu coloco meus olhos no fruto, eu coloco no relatório. Não dê os mesmos valores aos relatos que você dá aos frutos, senão você criará opções. Se você criar opções para fugir, você foge também. Não crie opções para fugir, meu irmão. Permaneça ali, permaneça. Derrote os problemas, não assuma eles. Eu assumo a promessa para derrotar os problemas, eu não assumo os problemas. Se alguém disse isso para você, errou. Talvez alguém disse: você tem que assumir os seus problemas. Não, você tem que assumir as suas promessas e dizer para os problemas: eu derroto você porque eu tenho promessas. Eu tenho promessas. Não fixo os meus olhos na doença, eu fixo na cura. Ah, mas é a minha doença, eu tenho que conviver com isso. Não, eu não tenho que conviver com isso. Eu não vou focar na doença, eu vou focar na cura. Então eu não vou focar no meu problema, eu não vou assumir problema, eu vou assumir a promessa. E a promessa diz que Ele levou sobre si toda a enfermidade. Mas eu cedo fácil, eu não posso ceder fácil. Derrote os problemas, não assuma. Assuma a responsabilidade de derrotá-los. Não fixe os seus olhos nos erros, mas nos acertos. Eu não quero assumir problemas, eu quero derrotá-los. Eu quero derrotar os problemas. Você quer derrotar os problemas? Então assuma a promessa. Você tem uma promessa e não ouça outra coisa. Quando você luta por algo muito tempo, isso começa a se transformar na sua identidade, sabia? Quando você luta por algo muito tempo, isso começa a se transformar na sua identidade. E aí a nossa ambição de derrotar essa coisa diminui. E aí daqui a pouco você já está chamando a minha diabetes. Diz: a minha diabetes, porque você está lutando com uma coisa há tanto tempo que você já assumiu ela. Não assuma o problema. Derrote-o. Derrote-o como? Com a palavra. Até mesmo esquecemos que o problema existe e passamos a nos acostumar com ele. E aí a gente cai numa armadilha. Se eu não derroto, eu assumo. E Deus está nos mostrando fruto. Deus está nos mostrando a cruz, dizendo: você pode sair daí hoje. Eu vou descer. Você pode sair daí hoje. Você pode sair daí hoje. Se você mudar o seu vocabulário. Para mudar seu vocabulário, você tem que mudar seus pensamentos. Se você mudar os seus pensamentos, você começa a conversar com os problemas. E você não chama mais: Deus, me ajuda com meus problemas. Não, Deus diz: diga ao povo que marche, avance você, fale com eles, comunique eles quem governa eles. Nós vamos cedendo, sabe por quê? Passamos muito tempo lutando com a mesma coisa. A pessoa luta tanto tempo com um vício que ela já assume ele. Eu tenho esse problema. Cara, se você ainda está assumindo o problema, Jesus ainda não ficou claro para você na cruz. Se você nasceu de novo, esse problema não lhe pertence mais. E você vai lutar contra ele. Em nome de Jesus, eu vim aqui te dizer isso para você. Você tem que lutar contra isso, porque o seu fruto tem que permanecer. E se seu fruto permanece, se você sabe quem você é, você não tem problema de amar ninguém. Se você sabe quem você é, você não tem problema de ajudar ninguém, de servir ninguém, porque você não quer ser outra pessoa, você quer ser você mesmo. Você assumiu a sua identidade em Cristo. Eu quero deixar essa palavra para você. Você que veio aqui hoje, nessa noite. Você que veio aqui hoje e ainda não entregou sua vida para Cristo, ainda está assumindo coisas que Deus já levou na cruz. Jesus já levou na cruz, querido. É dias de você lembrar as trevas, o que aconteceu na cruz. E sabe como é que você lembra as trevas, o que aconteceu na cruz? Aleluia! Aleluia!
não sou mais um viciado em drogas. Eu não sou mais um prostituto. Você pode dizer isso: eu não sou mais aquele homem. E se tem pessoas que estão te vendo lá ainda, porque não conhecem você hoje. Você mudou de vida, você nasceu de novo, aleluia. Tem gente que só consegue te ver ontem, não consegue te ver hoje. Tem gente que olha para você e diz assim: você não era. Era. Mas o que aconteceu? Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus me transformou. Então saia desse lugar, irmãos. Não durma em cima da espada. Ande com a espada na mão. Fale para as trevas o que aconteceu na cruz. Lembra a doença que Jesus já levou ela. Lembra o medo, que o amor não há medo. Lembre a carência, que Jesus te ama. Lembre essas coisas que estão sendo obstáculos na sua vida, que estão tentando parar você. Não se acostume com isso, senão você vai ceder e não vai permanecer. E a primeira oportunidade que você tiver de voltar, você vai voltar.